A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Temos tido a oportunidade de trabalharmos com várias igrejas e Deus tem nos usado para vermos algumas dessas igrejas já organizadas com os seus pastores. Atualmente, tenho terminado recentemente de 2 anos com o pastor Ramon. Ele já tomou meu lugar lá na Igreja Bíblica Congregacional da URBS e nós estamos agora partindo para uma nova igreja num local chamado Vivendas da Serra. Se você quer lembrar da gente em oração, por favor, lembra de eu e Debbie, quando nós estamos indo para um novo bairro, começar uma nova igreja, plantação de uma igreja nova. Os irmãos estejam orando para que Deus levante mais uma agência de Deus ali em Vitória da Conquista, para a glória dele, e possamos ver um outro pastor também assumindo aquele trabalho. Nós vamos começar de uma forma diferente esta vez. Queremos começar com um pastor, um casal já conosco, não é? Então 4 de nós, eu e Debbie, mais o casal em liderança, e nós queremos trabalhar com este casal durante o tempo, desde o início, desde o começo. Aí quando chega na hora do pastor velho sair, o novo fica. O que vocês acham? Bom, né? Então vocês estejam orando para que Deus esteja fazendo a vontade dele ali naquele local, Vivendas da Serra. Como nós dissemos hoje cedo, nós gostaríamos de trabalhar com criação de filhos e como filhos devem se comportar dentro do seu lar, junto com os seus pais. Alguns dos filhos já estão lá embaixo, eu posso descer lá embaixo também um pouco, as crianças, mas nós vamos falar sobre os pais e também sobre os filhos. Hoje nós vivemos numa sociedade em que um desrespeito muito grande pelos pais. 40 anos atrás você passava numa escola e você ouvia um silêncio na escola, né? Aquele respeito devido a professor, a professora. Muito bom, lembram daquele tempo? Lembra que a gente tinha um uniformezinho, algumas vezes era uma gravatinha daqueles bem pequenininho, né? Mas algumas vezes a gente entrava tudo certinho ali, não é? Nós cantávamos a bandeira nacional, o hino nacional, entrávamos, quando a professora entrava, lembra o que a gente tinha que fazer? Todo mundo ficar em pé, não é? Aquele respeito à professora, não é? E hoje, quando eu passo numa escola pública e escuto tanto barulho, tanta coisa acontecendo fora da sala, a gente passa assim fora da sala e escuta e ouço tanto desrespeito, não é? Então existe uma coisa acontecendo que está quebrando, né? E o que está quebrando é a existência desse respeito que deve ser criado dentro da família, deve ser criado com os nossos filhos dentro de casa. E na medida em que as crianças estão sendo, em escolas públicas, especificamente, muitos filhos
são filhos de mães solteiras, criados pelo tio, pela tia, pelo vô, pela avó, criados por até um vizinho. Fiquei sabendo que um vizinho criou um menino. E a gente vê que essas coisas estão acontecendo e as crianças estão indo para a rua, muitas vezes, eu não sei aqui, mas lá em Vitória da Conquista, uma tristeza muito grande está acontecendo com os meninos na escola pública. A estrutura da família quebrando, então quebra todo aquele respeito, quebra tudo, e muitas vezes nós temos graves consequências com esses meninos dentro da escola, ou um lar supostamente que não tem a figura do pai muito ausente, não existe, né? O pai presente como deveria estar presente. E assim então a criação de um filho hoje está mais difícil do que nunca antes. E nós estamos vendo essas consequências dentro da nossa sociedade. Quando eu vou ali no cemitério chamado Cadija, lá em Conquista, tem um lado que é das senhoras, ou do lado feminino, o lado masculino. E você vê o lado masculino quase o dobro, né, do que o lado feminino. E a gente pergunta para as pessoas que trabalham ali, diz não, a maioria deles são jovens, de 15, adolescentes, 18, 19 anos. Então nós estamos vendo uma crise muito grave dentro da família na criação de filhos. Então nós gostaríamos de ler 2 textos hoje para a base da nossa mensagem. Um texto nós conhecemos bem, e este texto está em Efésios capítulo 6. E vamos ler este texto, onde diz, do versos 1 a 4, todos nós já conhecemos: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O texto, pais e filhos. Depois nós temos aqui um texto em Provérbios capítulo 4. Vamos ler Provérbios capítulo 4 para os filhos, nossos filhos. Aqui diz em Provérbios, queremos ler este texto do capítulo 4. Note bem a exortação para filhos. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Está atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, teno e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua boca um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei,
e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a alargues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passes de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Amém. Santo Deus, nos ajude neste momento, ao abrir a tua palavra e colocar algumas verdades da tua palavra diante do teu povo. Coloca essas verdades pelo teu Espírito em nossos corações, para que saiamos daqui com mais certeza e firmeza do que nós devemos fazer na criação dos nossos filhos e como os filhos devem viver o seu relacionamento com seus pais. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, pais, grande responsabilidade que nós temos diante de Deus com aquela criancinha que Deus coloca em nossos braços. Recentemente, pastor Ramon e Laísa tiveram um bebezinho nascer, né? Cecília, pequena Cecília. E a gente vê o carinho e o amor daquele casal com aquela criança. Tenho visto aqui também o carinho, o amor e aquele cuidado que nós temos com os meninos, crianças, bebezinhos recém-nascidos, né? E como nós amamos estar junto com essas crianças. Uma coisa acontece ao passar dos anos. De repente você vê os mesmos pais que acolheram algumas vezes uma criança em seu colo com tanto amor e tanto carinho. Mais tarde, na adolescência daquela criança, muita tristeza tem surgido nos corações dos pais. E nos preocupa muito gravemente o que está acontecendo. O que está acontecendo numa situação dessa? A palavra de Deus deixa bem claro que os pais devem estar envolvidos com seus filhos. No grego original aqui, em Efésios capítulo 6 e versículo 4, o peso é sobre o pai, macho, né? Quando fala pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O peso cai sobre nós, como chefe do lar, como homens, como um pai
que deve então estar envolvido na criação dos filhos. Uma das tristezas muito grandes hoje em dia é a falta da presença do pai na criação, na disciplina e na amoestação de um filho. E muitas vezes as mães recebem mais esse peso, e elas que estão fazendo esta criação, e muitas vezes uma grande ausência do pai. Muita tristeza, em algumas circunstâncias não tem jeito. Em algumas circunstâncias o pai realmente não está presente, e a mãe precisa fazer o papel também do pai em ajudar aquele filho crescer na admoestação e disciplina do Senhor. Mas Deus, em seu plano, Ele quer que nós, como homens, como pai, chefe de família, que nós estejamos envolvidos na disciplina e na admoestação do nosso filho. Muitas vezes nós deixamos a esposa fazer, em vez de nós estarmos envolvidos na disciplina e o ensino do nosso filho. No Velho Testamento, Deus mostrava que era importante estar ensinando o filho em todas as circunstâncias, tanto no caminhar, como no andar, no levantar, no deitar, em todas as maneiras. Lá em Deuteronômio deixa bem claro que Deus quer que nós estejamos ensinando os nossos filhos. Hoje nós temos muita competição para a criação dos filhos. Hoje nós vemos que nas escolas, muitas vezes, substitui muito o tempo que nós temos com o nosso filho. Algumas coisas você ensina um filho a vida toda, em meia hora uma escola tira muita coisa que você ensina para o seu filho. Há necessidade muito grande do pai estar envolvido num diálogo com os seus filhos. A mãe também, como está sempre mais presente em casa quando o pai está trabalhando. Aliás, hoje muitas vezes esses papéis são todos diferentes, invertidos, mas há necessidade de ter um diálogo muito bom com os seus filhos. Nós precisamos de criar confiança em que os nossos filhos vêm e conversam conosco, e nós conversamos em todos os aspectos com nossos filhos. Fazendo isto, nós criamos então uma maneira de podermos ajudar verdadeiramente nosso filho na admoestação e na disciplina do Senhor. O nosso filho mais velho, André, um dia, seus 17 anos mais ou menos, chegou para mim dizendo: pai, nós temos que conversar. Envolvido muitas vezes na obra, envolvido nas coisas de Deus, estava faltando alguma conversa muito boa e franca e aberta com eu e meu filho. Eu louvo a Deus pela iniciativa que ele teve a coragem de vir falar comigo. Muitas vezes o filho tem medo de falar com o pai e abrir o seu coração com o pai. Eu louvo a Deus, naquele dia nós sentamos ali naquela cama, ali mesmo no seu quarto, e abrimos nosso coração um para com o outro. Ele estava vendo que eu não estava olhando para ele com o devido respeito, ele ficando um pouquinho mais velho, seus 17 anos, e eu estava tratando ele ainda como criança. E ele abrindo isso para mim, e eu falando: filho, eu nem percebi que eu estava fazendo isso. E essa conversa foi longa, e nós fomos conversando e abrindo nossos corações um para com o outro. E criou uma certa confiança entre nós dois, que até hoje, ele com 31 anos de idade, Deus tem ajudado grandemente em nosso relacionamento como pai e como filho.
A necessidade de abrir o coração com o seu filho abrir com você. Esse diálogo é de extrema importância na criação, porque os filhos estão recebendo um monte de coisa de lixo e de sujeira lá fora. E precisa do pai saber o que está acontecendo com o seu filho. Quando você tem esse diálogo, você pode verdadeiramente criar o filho na disciplina e na demonstração do Senhor. Agora, quando os filhos são menores, nós entendemos que essa criação na disciplina e na demonstração do Senhor, algumas vezes envolve disciplina. Mas cada filho é diferente. Cada filho tem uma maneira em que nós devemos trabalhar com os nossos filhos. Alguns filhos são mais difíceis. Alguns filhos são mais cabeça dura, mais difícil de aceitar, mais estultice no coração, como dizem Provérbios. E necessita de uma vara aplicada corretamente. Nós sabemos que hoje em dia, nós temos na Constituição, em algumas leis, algumas coisas que passaram que não podemos disciplinar os filhos. Mas nós não estamos falando aqui de uma disciplina excessiva, não estamos falando de uma disciplina incorreta, mas os nossos filhos, alguns dos nossos filhos precisam de serem disciplinados. Quando não nos obedecem, quando não atendem o que nós estamos pedindo a criança fazer, a criança na sua velha natureza, rebelde, essa natureza que resiste uma ordem, não querem obedecer, a criança precisa ser instruída corretamente, algumas vezes com a vara. Lá em casa, muitas vezes nós sentávamos com os nossos filhos, abria a palavra de Deus e conversávamos e líamos algum texto da palavra de Deus e aplicava a vara que doía mais em nós, do que doer no filho. Mas que era necessário fazer isso, para o filho entender que há graves consequências se desobedecer. Alguns pais só falam uma vez e já disciplinam, outros pais, eles falam 2 ou 3 vezes, na terceira vez, talvez há uma disciplina. Mas a verdade é que nós precisamos de ensinar os nossos filhos, desde pequeno, obedecer a nós como pais. Eu lembro quando nosso filho estava ainda no berço, eu pegava a palavra de Deus e colocava a Bíblia pertinho dele. Ó, filho, isso aqui é a Bíblia, viu? Obedece a Bíblia. Tentando ajudar, tentando colocar de alguma forma, de todas as maneiras, para que o filho venha trazer alegria, venha trazer prazer, venha trazer satisfação para nós que somos pais. Mas é duro. O amor duro muitas vezes precisa ser executado e precisa ser feito com os nossos filhos. Outros filhos obedecem mais fácil. Alguns filhos você dá uma ordem e já obedece. Não é? E Deus tem abençoado grandemente, dando sabedoria para nós que somos pais. Portanto, não trata os seus filhos todos iguais. Cada um é diferente. Precisamos então de nós disciplinarmos um filho desde pequeno, desde quando ele é ainda bem pequeno. Porque se você esperar mais tarde, a vara é difícil endireitar mais tarde, uma árvorezinha, muito mais difícil. Então nós precisamos aprender de quando a criança ainda está cedo, talvez ainda com a sua idade bem pequena, talvez menos até do que 2 anos.
Você já vê alguma coisa, o pastor Ramon com a sua filha Cecília deu um papelzinho e ela gostou do papelzinho, tanto ficou brincando com o papelzinho e ele filmando, né? Depois tirou o papelzinho, sabe o que? Ela chorou com birra, com 6 meses. 6 meses de idade. A estultícia, né, fica ali no coração, já está no coração da criança. Então nós entendemos que nós não podemos esperar muito quando a criança está muito velha para começar de querer disciplinar. Se você esperar com 12 anos, você vai ter um problema muito grande em suas mãos. Então a necessidade como pais de trabalhar com os nossos filhos desde pequeno. Talvez você já criou seus filhos, não sei aqui, né? Talvez a maioria, alguns vão ter filhos ainda, outros ainda vão casar, mas a verdade é que esses princípios de criação de nossos filhos precisam ser guardados e preciosos em nossos corações, com nossos filhos diante de nosso Deus. Nós devemos então começar desde cedo a instrução, na admoestação e no ensino no Senhor, para o nosso filho, quando crescer, nos dê muita alegria e satisfação. Não espere até mais tarde. Não fica dizendo, oh, coitadinha inocente, né? Oh, coitadinha, não pode bater não. Nós como avós, né? Nós não queremos que bata na criancinha, né? Os avós interferem algumas vezes, não, né? Nunca, né? Mas a verdade é que nós temos que não deixar aquela coisa de inocência, a criança é muito pequena. Nós temos que entender que a responsabilidade começa desde pequeno, ensinando. Agora nós temos um grande problema na medida que a criança vai crescendo. O problema é a influência na escola. E a influência da escola tem influenciado muito os nossos filhos. Como disse, muitas vezes tira o que a gente ensinou, uma professora ou até os colegas e o que estão ouvindo da filosofia humanista que está por aí, tira muitas vezes aquilo que nós temos ensinado a vida toda aos nossos filhos. Portanto, mais uma vez, voltamos a dizer, extremamente importante que haja diálogo e conversa sempre com seus filhos. E eu vou dar uma ideia aqui, uma sugestão. Você tem tido oportunidade de ter as suas refeições em volta de uma mesa com os seus filhos? Como é que está lá na sua casa? A coisa é corrida assim, ligeira, que tem que... Um pega ali, outro pega ali, um come lá no quarto para assistir lá, não sei, um programa de televisão, outro, né? Parece que essa ideia de nós estarmos em volta da mesa não tem mais. Está acabando isso, né? Por causa da correria da vida e muitas vezes não estamos tomando as devidas precauções de ter momentos com a família. Momentos de qualidade com a família. Porque é nesses momentos que surgem muitas vezes algumas coisas que estão acontecendo na escola, algumas coisas que estão acontecendo com colegas, que os colegas estão falando com os nossos filhos. Uma oportunidade muito grande que Deus me deu é, meu pai sempre cedo pela manhã, abria a palavra de Deus em volta da nossa mesa depois do café da manhã. Alguns faz antes do café, outros depois. E ali então aquele momento devocional, aquele culto familiar devocional. Grande importância na minha vida. Eu sei que me ajudou grandemente na minha vida no que eu sou hoje, por causa daqueles momentos de família, qualidade com os seus filhos. Isso está muito difícil e muito raro hoje. Nós temos que trabalhar
esforçar, achar momentos, não sei se é o café da manhã, não sei, meio-dia, ou se é à noite, ou antes de dormir, eu não sei, mas você e eu, como pais, nós temos que trabalhar em ter momentos constantes, talvez marcar aquele momento como um momento sagrado, né? Que nada interfere, para estar junto com os filhos. Nós temos que esforçar como pais para que isso aconteça. Nós temos que dizer não a algumas atividades e dizer sim para a atividade de estarmos juntos como família. Hoje cedo nós falamos da esposa, a esposa vai gostar disso demais. Quando o marido toma essa iniciativa e reúne os seus filhos na sala ou ali na mesa, em volta da mesa, os momentos, o que for, como for que Deus coloca a sabedoria em sua mente fazer, mas é de extrema importância que esses momentos acontecem na criação dos nossos filhos, na demonstração e disciplina do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como pais, temos que esforçar desta maneira. Agora, como filhos, o filho precisa aprender a obedecer os seus pais, a se encurvar, a ser submisso aos seus pais e à vontade dos seus pais, sua mãe e o seu pai. A Bíblia diz que este mandamento é com promessa que nós tenhamos então longa vida sobre a terra. Portanto, então, a parte dos filhos é acolher a instrução que está sendo dada. Quando você está instruindo os seus filhos, tem criado os seus filhos na disciplina da demonstração do Senhor, o filho está pronto e disposto a ouvir e obedecer. Mas muitas vezes nós temos visto o contrário, aonde que filhos não querem obedecer, não querem submeter. Então nós entendemos neste texto de Efésios capítulo 6, que há necessidade de viver cheio do Espírito de Deus. E para viver cheio do Espírito de Deus, é necessário que os seus filhos convertam ao Senhor Jesus. Então a missão maior que você tem como pai, como mãe, é de evangelizar os seus filhos. Você precisa e necessita de evangelizar e explicar o Evangelho todos os dias com os seus filhos. É necessário que entenda que é um filho que está perdido, que não tem esperança, a não ser somente em Cristo Jesus. Explica isso desde pequeno. Ensina, instrui, porque, meus amados, é o nosso campo mais imediato, o campo missionário mais imediato são os nossos filhos. A alegria maior na nossa família, nosso filho André convertendo com 7 anos, Joana com 4 anos, e mais tarde, quando nosso filho Jonatas, me ajuda a idade, mais ou menos, 4, 5 anos de idade, ainda pequeno, explicando desde pequeno o Evangelho. Não é? A alegria foi aquele dia quando nosso filho entregou sua vida, o nosso filho mais novo entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e o abraço de nós 5, né? Nós 5 abraçando. Porque todos nós tínhamos feito uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Evangeliza seus filhos. Não deixa para a igreja fazer. Evangeliza os seus filhos. Ensina os seus filhos exatamente o que é. E se ele não está entendendo, ou se entende ou não entende, mas se não decidiu, faz todo dia. Inclusive é bom pregar o Evangelho para você mesmo. Todo dia. Não é? Portanto, meus amados, não esqueçam
do campo missionário que está dentro da sua própria família, os seus filhos. Envolve com seus filhos, ensina. Deus nos dê sabedoria de como ensinar. Eu lembro uma vez nós estávamos numa horta, eu estava na horta com meu pai tirando aqueles matinhos, falando: ó filho, o pecado é igual a esses matinhos, tem que tirar. Aproveita das oportunidades, aproveita de todas as maneiras de trazer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo para o seu filho, até o dia que converte ao Senhor. Porque se o filho não converte ao Senhor Jesus Cristo, se não entrega logo a sua vida, Deus é soberano nisso, eu sei que Deus é soberano, mas há mais possibilidade da criança converter logo, quando os pais ensinam logo o Evangelho. Então, quando chega na adolescência, nós temos um filho que conhece Jesus, que tem o Espírito Santo em seu coração habitando, que respeita a palavra de Deus, que tem condições de você chegar e abrir a palavra de Deus e aquele adolescente aceitar. Por quê? Porque houve o trabalho dos pais com os filhos desde pequeno na área do evangelismo e de levar o evangelho e a palavra de Deus até a vida daquela criança e até a decisão. Portanto, meus amados, não esquece a sua responsabilidade de evangelizar os seus filhos. Se você não sabe como evangelizar, eu acho que tem muitos aqui na igreja que podem te ensinar. Mas evangeliza os seus filhos. Nunca esqueçamos disso. Em Provérbios, para nós terminarmos, eu vou só salientar algumas partes deste capítulo 4 que nós lemos em Provérbios, aonde que Salomão está instruindo o seu filho, e ele dá umas palavras para o seu filho, e eu vou só pegar algumas partes deste capítulo que fala da reação que o filho deve ter em relação com a instrução do seu pai e também da sua mãe. No versículo 1, nós podemos notar aqui em Provérbios capítulo 4, ouve, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento. O entendimento aqui é o discernimento, para ter discernimento, como decidir. Então aqui nós vemos logo o apelo de Salomão dizendo: olha, filhos, estejam ouvindo a instrução do seu pai. Então, se você é filho aqui, se você é criança ou adolescente, se você está morando em casa, você deve estar ouvindo a instrução de quem? Dos seus pais. Do seu pai, da sua mãe, obviamente também. Mas nós entendemos então que nós devemos estar como filhos atentos. Vou contar uma coisa engraçada com o meu pai. O meu pai ia celebrar 90 anos, dia 11 de março, né? E Deus levou ele uns 9 anos atrás. E lembro muito bem, uma vez nós estávamos em Umuarama, aqui no noroeste do Paraná, e eu tinha voltado do seminário. Se não me engano, tinha formado já do MUD. E quando eu era criança, né, pequeno, e a gente atravessava a rua, então meu pai sempre pegava na minha mão, né? E aí aquela mãozona desse tamanhozão, né? A mãozona, pau, pegando na minha mãozinha, e a gente atravessava a rua. Nós estávamos na Avenida Paraná, e acho que eu estava já com 21 anos de idade. Você já sabe o que aconteceu, né? De repente, não é? Uma mão vai e pega na minha mão. E nós atravessamos a rua.
Não falamos nada. Só olhamos um para o outro. Não precisava falar nada. Aquele amor, aquele carinho. Voltou tudo, né, na cabeça da gente. Atravessando aquela rua, ali em Umuarama. Esse relacionamento de querer ouvir o Pai. Sempre a gente, mesmo depois que era casado, sempre pedia conselho do meu pai. Uma grande necessidade de ouvir a instrução do pai, ouvir a instrução da sua mãe. Estar atento ao que estão dizendo, em vez de pensar que é um assunto assim que seus pais não sabem ou não estão entendendo por causa das coisas que vão progredindo na sociedade, talvez os pais estão por fora. Não pensa assim não, filhos. Estejam atentos à instrução. Escuta. Submete à instrução dos seus pais. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia também diz aqui, versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E se te multiplicarão os anos de vida, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Portanto, Deus está instruindo os filhos aqui nesta noite, de aceitar as palavras dos seus pais. Em nome de Jesus, aceita. A palavra de Deus, depois de falar sobre o perigo do caminho da iniquidade, daqueles perversos, no versículo 20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinos, inclina os ouvidos. Mais uma vez, qual é a responsabilidade do filho? Ouvir, inclinar o ouvido que os seus pais estão dizendo e obedeça. É isso que Deus quer. Para você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, meu amado jovem, adolescente, criança? A vontade de Deus para a sua vida é que você atenda o conselho dos seus pais. Pronto, resolveu o problema da vontade de Deus, por enquanto, na sua vida. Essa é a vontade de Deus. Quando nós estamos em casa, quando nós estamos debaixo daquele teto, querendo ouvir o que os nossos pais estão dizendo. Em vez de resistir, em vez de achar chato, em vez de achar que aquilo lá, aquele conselho não presta para mim, não, pelo contrário, uma atitude humilde, uma atitude de Deus. Escuta os seus pais, ouve, abre os seus ouvidos para ouvir o que seus pais estão dizendo. E por último, a Bíblia diz aqui que não devemos declinar nem para a direita, versículo 27, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E se nós então estamos guardando o nosso coração, eu acho que eu fui para o 27, 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. O coração engloba tudo, seus sentimentos, seu entendimento, sua cabeça. Guarda essa cabeça, não deixa ser influenciado por tantas outras coisas lá fora. Que o seu filho, pais, quando chegam em casa, eles acham ali um ambiente em que eles podem aprender, um ambiente onde que sintam seguros, um ambiente confortável, um ambiente em que podem realmente atender o que os pais estão falando. Então, estas são minhas palavras para pais e para filhos hoje à noite. Pais, grave cuidado desde o começo, desde pequeno, na demonstração e disciplina, tendo sabedoria como criar cada filho.
evangelizando o seu filho desde pequeno, fazendo com que o filho entenda o caminho que deve andar. E você que é um filho, uma criança, você deve atender o que os seus pais dizem, para que vá bem em sua vida e que Deus abençoe os nossos lares. Amém. Deus os abençoe.